Olá pessoal, hoje eu tô trazendo esse modelo de barrado frente e verso. Eu fiz aqui com a linha Anne e a agulha 1,75 milímetros. Então eu vou fazer aqui a contagem dos caseados para não faltar nem sobrar espaço lá no final do tecido. O meu primeiro biquinho ele termina aqui, ó, no picô que fica entre os bicos. Então eu preciso de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caseados para o primeiro bico. O meu próximo bico termina aqui, no próximo picôzinho. Então, eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caseados. Ou seja, são necessários 12 caseados para cada bico. Então, qualquer quantidade de caseados múltiplos de 12, ok? Eu já vou fazer aqui com vocês uma amostrinha. Então, eu vou fazer o primeiro bico completo e mostrar como nós iniciamos o próximo bico, já que a forma de trabalhar é a mesma para o vídeo não ficar muito repetitivo. Então, eu já caseei aqui uma parte do meu tecido, fiz caseado simples mesmo, de 2 correntes e um ponto baixo alongado, e comecei caseando pela frente. Depois de casear o tecido, eu subo uma corrente, que equivale a um ponto baixo, viro o meu trabalho para o avesso, e dentro dos 4 primeiros caseados, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. E um ponto baixo sobre o ponto baixo do caseado, assim. Então, eu vou seguir trabalhando dessa mesma forma dentro dos 4 primeiros caseados. Sempre 2 pontos baixos dentro do caseado. E um ponto baixo sobre o ponto baixo do caseado. Então, aqui eu fico com uma carreirinha de 13 pontos baixos seguidos. Aqui, ó. Então, eu já trabalhei os 4 caseados. Feito isso, eu vou subir 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Salto 1, 2, 3 pontos baixos do caseado. E no 4º ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Então, aqui eu soltei 3 pontos baixos, ou seja, 4 espacinhos, ó, 4 caseados. Assim. Agora, eu vou caminhando, fazendo 2 pontos baixos dentro do caseado e um ponto baixo sobre o ponto baixo do caseado. Vou fazer assim nos 4 próximos caseados. Então, eu já trabalhei um. Agora, eu vou trabalhar aqui o segundo caseado depois da argolinha de 15 correntes. Sempre 2 pontos baixos. Aqui o terceiro. Um ponto baixo sobre o ponto baixo do caseado. E o 4º ponto... E o 4º caseado aqui, ó. Então, ficou aqui, ó, 1, 2, 3, 4 caseados depois da argolinha. Então, são 4 caseados antes da argolinha e 4 caseados depois. Aqui eu tenho a base do meu primeiro bico. Vou iniciar o meu próximo bico, a minha próxima base aqui do próximo bico. Então, eu preciso iniciar trabalhando mais 4 caseados, da mesma forma. 2 pontos baixos dentro do caseado. Um ponto baixo sobre o ponto baixo do caseado. Então, aqui. 1, 2, 3, 4 para finalizar o primeiro bico. 1, 2, 3, 4,
para iniciar o meu segundo bico, a base aqui do meu segundo bico. Ou seja, entre uma argolinha e a próxima argolinha que eu vou trabalhar agora, são necessários 8 caseados trabalhados em pontos baixos. Agora eu vou fazer a minha argolinha de 15 correntes. Já fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Salto 1, 2, 3 e no quarto ponto baixo do caseado eu faço um ponto baixo. Como é minha última, seria o meu último biquinho, vão me sobrar aqui 4 caseados, que eu vou trabalhando da mesma forma. 2 pontos baixos dentro do caseado, um ponto baixo sobre o ponto baixo do caseado. Então, essa carreira eu inicio e também termino trabalhando aqui sobre 4 caseados. E entre uma argolinha e outra, faço 8 caseados, trabalho 8 caseados assim, em pontos baixos. Aqui eu vou fazer um ponto baixo sobre o ponto baixo da ponta do tecido. Subo uma corrente, que equivale a um ponto baixo. Viro o meu trabalho para frente. Então, aqui, ó, como que ficou. Então, na carreirinha anterior, eu fiz um total de 13 pontos baixos. Aqui, ó, trabalhando sobre os caseados. Agora, eu vou fazer 10 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base. Já trabalhei aqui uma corrente que equivale a um ponto baixo. Passo para o próximo ponto, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, também um ponto baixo. E assim eu vou caminhando, fazendo aqui meus pontos baixos. Aqui meu quinto ponto baixo, o sexto, o sétimo, oitavo, nono e o 10º ponto baixo. Então, é como se eu tivesse trabalhado agora apenas 3 caseados. Ficaram sobrando aqui 3 pontos baixos, que são do último caseado. Feito isso, eu dou uma laçada, pego a minha primeira corrente da alcinha de 15, e aqui na minha primeira corrente eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Passando aqui na mesma corrente de base. Agora eu vou trabalhar um ponto alto na corrente seguinte, um ponto alto na próxima corrente, um ponto alto passando nas alcinhas da próxima corrente e mais um ponto alto na próxima corrente. Então, fiz aqui 4 pontos altos seguidos, sendo que é um ponto alto para cada corrente de base. Já na próxima corrente, eu vou trabalhar um ponto V duplo. Então, são 2 pontos altos passando nas alcinhas da mesma corrente, 2 correntes de espaço, volto aqui nas alcinhas dessa mesma corrente e faço 2 pontos altos. Assim, ó, um ponto V duplo na mesma corrente. Agora, na próxima corrente de base, eu trabalho um ponto alto. Na corrente seguinte, também vou trabalhar apenas um ponto alto. E na próxima corrente, também apenas um ponto alto. Agora, eu venho aqui na próxima corrente e vou trabalhar outro ponto V duplo. Então, são 2 pontos altos passando aqui na mesma corrente, 2 correntes de espaço e mais 2 pontos altos passando aqui nas alcinhas da mesma corrente.
assim, ó. Agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto na próxima corrente de base, mais um ponto alto na corrente de base seguinte, outro ponto alto na próxima corrente de base e um ponto alto aqui na outra corrente de base, ficando com 4 pontos altos seguidos. E aqui na última corrente de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui a minha alcinha, ela ficou... Trabalhei esse lado, como eu fiz aqui também esse primeiro lado aqui, ó. Eu iniciei com 2 pontos altos, 4 correntes, um lequinho. 3 pontos altos, um lequinho, um ponto V, né? Ponto V duplo, 4 pontos altos, 2 pontos altos aqui, ó. Um ponto V, 2 pontos altos aqui na última corrente de base. Salto 3 pontos baixos da carreira anterior, venho aqui no próximo ponto baixo, que é o 4º ponto baixo, faço um ponto baixo. Agora eu vou caminhando, fazendo aqui a minha carreirinha de pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui nos 3 últimos pontos baixos, olha só. Os 3 últimos pontos baixos que fica aqui sobre o último caseado, vou caminhar aqui, ó, sobre todos os outros pontos baixos que eu fiz no caseado, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, entre um biquinho e outro, eu trabalhei 8 caseados. Então, esse aqui eu vou diminuir 2 caseados, porque eu diminuí aqui o primeiro caseado, os pontos baixos que eu fiz no primeiro caseado. E agora eu vou diminuir também os pontos baixos que eu fiz aqui, ó, no último caseado. Agora, chegando aqui na próxima alcinha, eu vou trabalhar como eu fiz essa alcinha aqui, ó. Iniciar fazendo 2 pontos altos na primeira corrente de base. E caminhar fazendo um ponto alto para cada ponto de base nas próximas 4 correntes. Na próxima corrente, eu trabalho um ponto V duplo, que são 2 pontos altos na mesma corrente, 2 correntes de espaço e mais 2 pontos altos na mesma corrente. Agora eu vou trabalhar 3 pontos altos, sendo que é um ponto alto para cada corrente de base. Na próxima corrente, eu trabalho um ponto V duplo. Então, 2 pontos altos passando na mesma corrente de base. 2 correntes de espaço e mais 2 pontos altos. Agora, eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada corrente de base nas próximas 4 correntes. E aqui na última corrente, eu trabalho os 2 pontos altos. Salto aqui 3 pontos de base. No 4º ponto, eu faço um ponto baixo.
Então, fica dessa forma, assim. Então, agora é só seguir caminhando, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Subo uma corrente que equivale a um ponto baixo, viro o meu trabalho. Agora eu vou caminhando até aqui, ó, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, equivale aqui como se fosse 2 caseados, até esse ponto baixo que tá aqui sobre o ponto baixo do segundo caseado. Então, são 7 pontos baixos ao total aqui, ó. Assim. Feito isso, eu vou subir 3 correntes. Salto aqui os 2 primeiros pontos de base, que são aqueles 2 pontos altos que eu fiz sobre a primeira corrente. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. No ponto seguinte, também eu trabalho um ponto alto. No próximo ponto de base, eu também vou trabalhar um ponto alto. E no ponto seguinte, eu também trabalho um ponto alto, ficando aqui com 4 pontos altos seguidos. 3 correntes. Venho aqui no intervalinho daquelas 3 correntes e faço um ponto baixo. 3 correntes, dou uma laçada, vou soltar aqui, olha, os 2 pontos altos do ponto V duplo que eu fiz. Depois desse ponto V duplo, eu trabalhei 3 pontos altos sozinhos, um ponto alto em cada corrente de base. Salto o primeiro ponto e aqui no ponto do meio, eu vou trabalhar um ponto alto, um ponto alto e deixo na agulha, volto nesse mesmo ponto, trabalho mais um ponto alto e deixo na agulha. Mais uma vez, eu vou trabalhar outro ponto alto e vou deixá-lo na agulha. E mais uma vez, trabalho um ponto alto e deixo aqui na agulha. Com os 4 pontos na agulha, eu vou dar uma laçada e passar por dentro de todas as outras. Uma corrente para fechar. Agora eu vou fazer mais 3 correntes. Venho nas alcinhas aqui da corrente que eu fiz para fechar e faço um ponto baixo, formando um picô. Faço mais 3 correntes e um ponto baixo aqui, ó, nas alcinhas do ponto baixo que eu fiz anteriormente, formando aqui outro picô. Mais uma vez, eu vou fazer 3 correntes e um ponto baixo nas alcinhas do ponto baixo, formando aqui o meu terceiro picô. Então, eu fico tendo 3 picôzinhos aqui depois do ponto puff. Mais uma vez, eu vou voltar onde eu fiz o primeiro ponto puff, eu vou fazer mais um ponto puff, ó. Um ponto alto e deixo na agulha. Outro ponto alto, deixo na agulha. Aqui o terceiro ponto alto, deixo na agulha. E o quarto ponto alto, deixo na agulha. Com todas as laçadas na agulha, uma só laçada, passo por dentro de todas as outras. Uma corrente para fechar e 3 correntes de espaço. Venho aqui nas alcinhas que eu fiz do ponto V duplo na carreira anterior e faço um ponto baixo. Então, aqui eu trabalhei o ponto puff, 2 pontos puffs, tendo aqui, olha só, no ponto que fica no meio, entre os lequinhos. Agora, trabalho 3 correntes, dou uma laçada, salto aqui 2 pontos de base
e no ponto seguinte eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto também trabalho um ponto alto. No ponto seguinte também trabalho um ponto alto. E no próximo ponto também trabalho um ponto alto. Então, aqui ficou sobrando 2 pontos de base, como aqui, ó, no início eu soltei 2 pontos de base. Faço 3 correntes de espaço, salto 3 pontos de base e no ponto seguinte eu faço o meu ponto baixo. Agora eu vou caminhando, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui, ó, no terceiro, a contar do final. Nele eu vou parar. Então, deixei sobrando aqui 3 pontos de base. Vou fazer as 3 correntes. Salto 2 pontos de base aqui dos pontos altos do lequinho. Vou caminhando, fazendo aqui a minha carreirinha com 4 pontos altos seguidos. Então, é só seguir trabalhando aqui sobre esse lequinho, como eu fiz no lequinho anterior. 3 correntes de espaço, um ponto baixo nas correntes do lequinho da carreira anterior, 3 correntes, salto 1, 2, 3 pontos de base. No quarto ponto, que é o ponto do meio, eu faço 4 pontos altos fechados juntos, também conhecido como ponto puff. Com todos os pontos na agulha, uma só laçada, eu tiro todas as outras, uma corrente para fechar, 3 correntes para formar um picôzinho. Aqui um ponto baixo, 3 correntes para o meu próximo picô, 3 correntes aqui para o meu terceiro picô. Volto no mesmo ponto de base onde eu trabalhei o ponto puff, vou fazer outro ponto puff, que são 4 pontos altos fechados juntos. Uma corrente para fechar, 3 correntes de espaço. Faço um ponto baixo nas 2 correntes que eu fiz na carreira anterior, 3 correntes, salto 2 pontos de base e agora eu caminho fazendo 4 pontos altos, sendo que é um ponto alto para cada ponto de base. Três correntes, salto aqui 2 pontos de base, salto o primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo, o terceiro e a partir do quarto eu vou caminhando fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Subo uma corrente, viro meu trabalho para frente. Agora eu vou caminhando até aqui, ó, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, são 3 pontos baixos aqui. Dou uma laçada. Dentro da primeira corrente, eu vou trabalhar 2 pontos altos.
pegando aqui as alcinhas da primeira corrente. Assim, ó, 2 pontos altos. Sobrou 2 correntes porque eu fiz 3 correntes de espaço. Então, eu vou fazer um ponto alto em cada uma das correntes de espaço. E agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, foram 4 pontos altos que eu fiz na carreirinha anterior. Então, eu vou fazer aqui um total de 4 pontos altos. Cinco correntes. Venho aqui nessa segunda alcinha, vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 'O ideal é pegar aqui, ó, nas alcinhas da corrente, para ficar mais firme, mais puxado o trabalho. Eu fiz 3 correntes, então é um ponto alto para cada corrente de base. Assim. 3 pontos altos, 15 correntes. Dou uma laçada, venho aqui nas próximas 3 correntes que tem depois do picôzinho e dos pontos puff. Vou fazer um ponto alto para cada corrente de base. Então, são 3 pontos altos, como ficou aqui, ó, do outro lado. Aqui, ó. 5 correntes. E agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base da carreira anterior. Então, são 4 pontos altos aqui, ó. Tenho aqui 3 correntes de espaço. Nessa primeira corrente eu trabalho um ponto alto. Na próxima corrente também eu trabalho um ponto alto. E aqui na próxima corrente eu vou trabalhar 2 pontos altos. Salto 3 pontos baixos e a partir do 4º ponto baixo, eu vou caminhando, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui, faltando 3 pontos para o próximo biquinho. Assim. Dou uma laçada. Na primeira corrente de base, eu trabalho 2 pontos altos. Sempre pegando as alcinhas da corrente. Então, eu vou seguir trabalhando como eu fiz aqui no meu primeiro bico. Vou dar uma adiantada e daqui a pouco eu volto pra gente começar a nossa próxima carreira, tá bom? Bom, então eu já terminei aqui a minha carreirinha. Precisei arrematar o meu fio, porque eu vou fazer agora a minha carreirinha de acabamento. E para isso eu preciso terminar pela frente, eu não ia virar o meu trabalho e terminar pelo avesso. Então, eu pego aqui o meu fio. Venho no primeiro ponto de base e vou fazer um ponto baixo para prender o meu ponto, meu fio.
Vou subir mais 4 correntes. Venho aqui na primeira corrente, faço um ponto baixo. Passo para o próximo ponto de base. Aqui o que sobrou do meu fio inicial, eu já vou colocar aqui atrás para já ir escondendo. E no meu próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo, formando aqui um picô. 3 correntes de espaço, salto 3 pontos de base e no próximo ponto eu vou trabalhar 2 pontos altos. Passando aqui no mesmo ponto de base. Faço um picô de 4 correntes aqui nesse segundo ponto. Passo para o próximo ponto de base e vou trabalhar 2 pontos altos. Assim, ó. 3 correntes de espaço. Venho aqui no intervalo de 5 correntes. Faço um ponto baixo. Meio ponto alto. Então, eu faço aqui as laçadas de um ponto alto e agora com uma laçada eu passo por dentro de todas as outras. Esse é o meio ponto alto. Aqui ainda dentro do intervalo das 5 correntes, eu vou trabalhar 5 pontos altos. Então, esse aqui é o meu segundo ponto alto, o terceiro, o quarto e o quinto. Dou uma laçada, volto aqui para o intervalo de correntes e faço meio ponto alto para baixar. E finalizo com um ponto baixo. Ficando assim. Dou uma laçada. Venho aqui na primeira corrente daquele cordão de 15 correntes. Faço 2 pontos altos na mesma corrente, pegando aqui as alcinhas da mesma corrente, assim. Faço um ponto alto na próxima corrente de base, um ponto alto na próxima corrente. Nesse ponto alto aqui, eu vou fazer um picô de 4 correntes. Na próxima corrente, eu vou trabalhar um ponto alto. E um ponto alto na próxima corrente de base. Na próxima corrente de base, eu vou trabalhar um ponto V duplo. Então, são 2 pontos altos. Feito esse segundo ponto alto, eu vou fazer um picô de 4 correntes. Volto nessa mesma corrente de base, vou fazer mais 2 pontos altos. Assim. Na próxima corrente de base, eu vou trabalhar um ponto alto. Na corrente seguinte, eu vou trabalhar um ponto alto, um picô de 4 correntes. Volto na mesma corrente onde eu trabalhei esse ponto alto com picô, eu vou fazer outro ponto alto. Passo para a corrente seguinte e trabalho apenas um ponto alto. Então, esse ponto alto aqui com o picô e o ponto alto é o
é o lequinho que vai ficar na parte superior. No outro eu trabalhei apenas um ponto alto. E agora aqui na outra pontinha, na outra corrente de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Passando aqui nas alcinhas da mesma corrente. Então, eu fiz um ponto alto, agora faço o segundo. Nesse segundo ponto alto, eu faço um picô de 4 correntes. Volto nessa mesma corrente e trabalho 2 pontos altos. Assim. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto na próxima corrente de base. Um ponto alto na próxima corrente. Um picô de 4 correntes. Um ponto alto na corrente seguinte. Um ponto alto na próxima corrente. E 2 pontos altos na próxima corrente. Ficando assim a parte superior do meu bico. Feito isso, eu venho aqui para o intervalo de 5 correntes. Fecho com um ponto baixo, meio ponto alto, 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Meio ponto alto. E um ponto baixo. Da mesma forma que eu fiz aqui o outro lado. 3 correntes. Salto aqui 4 pontos de base. E no próximo ponto, eu trabalho 2 pontos altos. Um picô de 4 correntes. Passo para o próximo ponto e trabalho 2 pontos altos. Assim. 3 correntes. Salto aqui os pontos de base. Venho aqui no primeiro ponto baixo daquela carreirinha de pontos baixos, vou soltar. O segundo ponto baixo, eu trabalho um ponto baixo. No próximo ponto baixo, eu também trabalho um ponto baixo. Um picô de 4 correntes. Passo para o próximo ponto, trabalho um ponto baixo. E no ponto seguinte, também trabalho um ponto baixo. Agora, eu subo as 3 correntes e dou início aqui ao acabamento do meu próximo biquinho, como trabalhei aqui nesse biquinho. Então, é só seguir trabalhando dessa mesma forma, chegando lá no final da carreira, o que sobrar do fio do arremate, a gente esconde passando por dentro dos pontos. Lembrando que nós também vamos finalizar com um picôzinho, aqui depois no último biquinho.
Não vou trabalhar esse outro biquinho, porque a forma de trabalhar é a mesma para o vídeo não ficar muito repetitivo. Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários, que assim que possível eu respondo, ok? Então não se esqueça de se inscrever no canal e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!